dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande Paulo aqui falando em Efésios, aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses versinhos que a gente lê aqui no começo do programa, você está percebendo, os que nos acompanham aí direto, está percebendo que estamos falando muito sobre gratidão, né? Então, mais uma vez aqui, dar graças em tudo, dar sempre graças em tudo a Deus em nome de Jesus. Por que dar graças é tão importante? A gente está falando isso aqui, está falando nesses minutinhos prévios aqui. Porque quando você dá graças, você abre a oportunidade para que a luz entre dentro da sua vida, do seu coração, da sua mente. Quer dizer, você olha para fora e aí você abre a porta. E Deus pode entrar, Deus pode fazer ali morada. Quando você é uma pessoa que é agradecida pelas coisas, não é força do pensamento positivo e tem nada a ver com isso. E também não é aquela história do contente lá, daquele filme da menina lá. Não é nada disso. Poliana, acho que é Poliana. Não é nada disso. Isso daqui é uma profunda gratidão. Primeiro, porque você está vivendo e porque tem tantas coisas tão lindas acontecendo na sua vida e porque você pode parar para olhar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Tem gente que só acha o ponto preto na parede ou ponto branco na parede negra. Não importa, é aquele detalhe. Olha, tem tanta coisa para olhar, tem tantas coisas para ver, mas a pessoa foca num detalhe. Não consegue ter um coração agradecido. Agradecido é quando você olha o quadro todo, que você tem tempo, gasta tempo, porque Deus tem feito muitas coisas na sua vida. E a gente passa batido nessas coisas, né? Não percebe que Deus nos dê um coração mais sensível. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós temos parceiros extraordinários que são os Anjos da Esperança, que nos ajudam a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Você tem me ouvido falar muito essa frase aqui, né? Pregar em português e espanhol para todo mundo. Isso é muito sério. O trabalho que a gente realiza aqui na Novo Tempo, os profissionais, as várias áreas. Eu sou voluntário aqui no trabalho, mas tem gente dedicadíssima aqui, trabalhando no setor técnico, na propagação, e graças aos Anjos da Esperança que nos apoiam com suas doações. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também e nos ajudar aqui a pregar o Evangelho, mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui na tela, tá bom? E graças aos anjos nós podemos oferecer essa revista aqui para você gratuitamente, vai pelo correio, só para você ter uma ideia, né? R$10 nos ajuda a mandar 2 revistas dessas para 2 famílias, olha que bacana, pelo correio, o seu conteúdo que é maravilhoso. Então, ser um Anjo da Esperança é uma bênção na vida de pessoas que você não conhece, mas vai conhecer no reino de Deus, sem dúvida nenhuma. Essa revista é feita para crianças, super lupa, volta ao mundo em 7 dias, aí um bom presente para sobrinhos, para netos, para filhos, para amiguinhos, né? Aqueles que moram no mesmo condomínio, no prédio do lado. Aqui, é gratuita. 7 dias da criação, vem falando aqui, uma revista bem instrutiva. Mande para este outro WhatsApp que aparece aqui na tela, só escrevendo Superlupa, pronto, isso já é suficiente. Bom, nós estamos no YouTube, estamos ali no canal Reavivados por Sua Palavra NT, e eu faço um convite para você ir para lá e se inscrever e ajudar outras pessoas a encontrarem a Palavra de Deus, mandar uma mensagem, fazer seu pedido de oração ali pelos comentários, mas não deixe de se inscrever. Quanto mais gente, mais gente. É assim que funcionam as mídias sociais, né? Estamos no NT Play, também estamos no Deezer e no Spotify. Nós vamos para um intervalo, na volta então, capítulo 17 de Jeremias. Não saia daí, a gente já volta.
Muito bem, já de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje, capítulo 17 de Jeremias, ou como alguns preferem, Jeremias, capítulo 17. Nós estamos aqui numa maratona desde o capítulo 14. O 14 é o capítulo 17, é um blocão, como a gente chama aqui, sermões, súplicas e soluções. Esse título eu tirei de um dos comentários que eu tenho, eu achei muito apropriado aqui, que divide dessa forma, do 14 ao 17, mensagem sobre a seca, começa no capítulo 14, depois aqui no capítulo 15 vai falar sobre mensagens sobre o cativeiro babilônico que eles enfrentariam, 17, que foi de ontem, mensagem sobre o estranho comportamento do profeta, então não vai se casar, não vá a festas, não vá a funerais, né? Ele explica por que isso e tal. E o capítulo 17, que é a quarta parte deste blocão, capítulo 17. Vamos usar blocão até a gente conseguir um nome melhor. Se tem alguma sugestão, me deixa aí, escreve pra gente. Mensagem sobre os pecados de Judá. É um capítulo bastante duro aqui, mostra uma realidade daquele povo que Deus amava. Você já me viu falando que Deus chorou. Falando não, eu estou falando que a Bíblia está dizendo, né? Que Deus chorou, já pelo menos 2 vezes aqui, em Jeremias, no livro de Jeremias. Então Deus amava esse povo, mas ele precisou fazer alguma coisa, senão ele seria conivente. O grande problema em qualquer relacionamento, na educação dos filhos, se você não toma uma atitude, às vezes mais severa, disciplinar, mais dura, então você acaba sendo conivente. Claro que tem várias maneiras de disciplinar, várias maneiras. O que a gente não pode ser é conivente. Tá? Passar a mão na cabeça e dizer, não, imagina, quando ele crescer vai mudar, né? É bem assim. Bom, vamos lá. Então, as mensagens. Nós temos aqui 6 exemplos de pecados. O primeiro que aparece aqui, dos versos 1 ao 4, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo. Assim, cravou mesmo, né? O diamante corta qualquer coisa. E lá naquele tempo eles já sabiam disso. Está gravado na tábua do coração desse povo e nas pontas dos altares. Está gravado no coração, o pecado está gravado no coração. Deus devia estar lá no coração. Você entende? Mas o pecado estava gravado aqui no coração. Salmo 119, tem um verso que diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então aqui a gente já tem uma porção de lições para tirar, né? Deus deve ocupar este lugar no coração. Mas ali, os pecados de Judá estavam escritos profundamente, com ponta de diamante. Isso daqui é muito sério. Deus devia estar ali. Deus devia estar ali. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Eram os pecados que eram cometidos na montanha, nos altos, né? Elevam os meus olhos para as montanhas, para os altos, de onde me virá o socorro? É quando o salmista olha para essa perdição toda do povo de Israel, né? Da época. E aqui ele diz assim, os seus filhos se lembram disso. Eles se lembram e que o pecado está escrito ali dentro. Você repete uma coisa, você repete uma mentira, e tem um dos métodos de se enganar o povo é isso, repete uma mentira com o cigarro. Quanta gente morreu? Meu pai morreu por causa do cigarro. Fumava 2, 3 carteiras por dia de um cigarro sem filtro. O filtro, bom, ótimo, o filtro vai diminuir aí a nicotina. Só pelo fato de ter que ter filtro num cigarro, a pessoa já devia pensar que não era uma coisa boa. Só pelo fato, tem que pôr um filtro, tem que pôr um filtro. Ele protege quanto? Protege 30%, 40%, alguma coisa em torno disso. Mas
esse alcatrão, esses venenos, aí, uma quantidade imensa de venenos. Né? Luiz Pauling, um prêmio Nobel de Química, diz que cada cigarro fumado tira 14 minutos da vida. É sério, hein? Meu pai morreu com 52 anos. Sério, ia fazer 53. É muito sério isso. E o que tinha acontecido? Repetiu, a química, e o problema já é químico. Quando você repete alguma coisa muitas vezes, assim, eu estava falando da propaganda. A propaganda naquele tempo era liberada e dizia assim, olha, fume, porque você vai, né, mostra, né? Carros grandes, carros bonitos, modernos, mulheres bonitas, homens bonitos, lugares bonitos, casas bonitas. Então quem fuma tem prazer. Tinha até um jogador de futebol muito famoso nos idos dos 70, né? Que dizia assim, leve vantagem, fume tal coisa. Leve vantagem? Que vantagem? Foi repetido tantas vezes que as pessoas começavam a fumar, porque era bacana. E virou um vício químico. O pecado, uma vez repetido, repete uma mentira, a mentira para você acaba sendo verdade. E o que aconteceu aqui? Vamos adorar os postes ídolos, os altares. Não, Deus também. Deus aceita isso, vamos adorar a Deus e esses também. Então, o primeiro pecado que aparece aqui é o da idolatria. É interessante, até um dos presidentes dos Estados Unidos foi visitar uma igreja, assistiu o sermão, na saída foi entrevistado e o que o senhor ouviu, o que falou aí? Ele falou sobre o pecado, e daí? Deus é contra. Ele fez um resumo assim, Deus é contra o pecado, pronto. É contra, acabou. O segundo pecado aqui aparece no verso 5, a incredulidade. Aqui diz, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Confiança, incredulidade. Você desconfia de Deus e, claro, o pecado de Adão e Eva foi a desconfiança. Deus disse isso? Não. É mentira isso. Deus tem uma coisa aí muito especial. As pessoas que comem desse fruto aqui, ele não quer comam para não ser igual, para que as pessoas não sejam iguais a ele. Então eu quero ser igual a Deus. Não no caráter, né? No caráter é outra coisa. Eu quero ser igual a Deus no poder. Esse foi o problema do pecado. Então aqui vem falando sobre essa confiança, porque será como um arbusto solitário no deserto, o povo Israel. Lugares desérticos na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, verso 7. Que ele é parecido com o quê? Com uma árvore que é plantada junto às águas, Salmo número 1. O que acontece com essa árvore plantada junto a um ribeiro de águas frescas? Ela tem estação certa, as folhas viçosas. É credulidade, você estar fazendo o que Deus está pedindo, é confiança, que tem que ver com credulidade. Não é uma coisa que você pode colocar o seu coração sem temer, nos braços de Deus. E o verso 9 diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Então, creia. Não é um ato humano. A gente não crê simplesmente. Eu creio em Deus. Deus tem que fazer uma operação em nossa vida. Tem que chamar a nossa atenção. Não é? Deus provoca esse ato de crer, de confiar. Então, esse foi um dos pecados de Israel, não acreditar. E não foi uma árvore plantada junto a ribeiros de águas frescas. Aliás, até foi, mas parece que essa árvore não se interessou muito em ficar ali e depender de Deus. O outro é a ganância. A ganância é terrível, né? Aquele que ajunta riquezas, ele faz uma comparação. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias, no seu fim será insensato. Eles exploravam o pobre.
o necessitado, e queriam loucamente ter coisas que não eram suas. A perdiz, que chocava ovos que não eram seus. Quando nasciam, não tinha a cara deles. Dos perdizes, não tinham. Mais um item, deserção ao Senhor. E aqui tem um texto, o 13, que fala, tem duas palavrinhas aqui que falam bem dessa deserção. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. A destruição e tal, porque abandonam o Senhor a fonte das águas vivas. O Senhor é a fonte das águas vivas. Então aqui tem três na realidade. Te deixam, se apartam e abandonam. É a deserção do Senhor. Eu tenho um outro caminho melhor que o Senhor. Tem um outro caminho. Quando você está participando da Santa Ceia, participando dos rituais todos, os símbolos, você está dizendo assim, eu não tenho outra forma de me salvar a não ser dependendo de Deus, da carne, do sangue de Cristo. Eu não tenho outro jeito. Quando você não participa, você está dizendo, eu não tenho, eu tenho outro jeito. É uma dependência, não é? Deserção do Senhor, deixar para trás. Rejeição dos servos do Senhor. E aqui tem um texto que diz assim, o verso 15, né? Primeiro, cura-me, Senhor, serei curado, salva-me, serei salvo, tu és o meu louvor, tal. O 15, eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra, mas eu não me recusarei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Aqui a palavra de Jeremias, né? Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal, sejam envergonhados os que me perseguem. Eu não vou rejeitar ninguém. Onde está a palavra do Senhor? O desdém. Assim diziam as pessoas nos dias de Jeremias e assim dizem as pessoas nos dias de hoje, né? Elas levantam assim, mas por que tem tanta desgraça se Deus é amor? Por que tem guerra, as crianças sofrem? É porque existe o mal. Não tem só Deus, tem o mal também. E Deus está trabalhando para acabar com o mal. Não que ele precise de tempo para isso, ele pode acabar com o estalo dos dedos. Mas que a rejeição do servo do Senhor, eles me olham com desdém. Onde está a palavra do Senhor? E mais um item aqui, é o verso 19, a profanação do sábado. E aí vai até o final do capítulo falando sobre isso. Alguns dizem, não, sábado é uma coisa do Antigo Testamento. Tem bastante coisa mesmo, sábado no Antigo Testamento. Mas não existe um texto que diga que o sábado foi abolido e foi trocado pelo domingo. Não tem, é uma coisa tão importante. E olha como era importante aqui, várias vezes vai ser citado aqui nesse livro. Diz assim, vai, põe-te à porta, lá onde saem os reis, e diz para aquele povo, verso 20, ouvi a palavra do Senhor, moradores de Jerusalém. Verso 21, guardai-vos por amor da vossa alma, do vosso ser, não carregueis cargas no dia do sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, não tireis cargas, nem façais obra nenhuma. Antes santificai o dia do sábado, como ordenei a vossos pais. Por quê? Não é questão de carregar uma revista, não é uma questão de carregar, é de fazer um trabalho. Carregar para dentro e para fora, você está trabalhando. Mas não atenderam. A gente precisa ter mais ardor para a guarda do sétimo dia. Mais responsabilidade, porque o sábado é um sinal de relacionamento com Deus. Aqui tem um texto enorme aqui sobre isso. Mas eles não ouviram e continuaram carregando cargas, não santificaram o sábado. E lá no final, o verso 27 diz assim, mas se não me ouvirdes e por isso não santificares o dia do sábado e carregares alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia do sábado, então acenderei fogo nas suas portas, a qual consumirá o palácio de Jerusalém e não se apagará.
Lógico, não foi Deus que ateou fogo, nada disso, ele usou a Babilônia aqui para isso. Mas você vê aqui o profundo respeito que Deus pede em relação ao sábado. E é um dos pecados que Israel cometeu. Então a gente tem ali a idolatria, a incredulidade, a deserção do Senhor, a ganância, na ordem aqui, né? A profanação do sábado, a rejeição dos servos do Senhor. Então são coisas que Israel, que Judá aqui no caso, né? Israel também, mas Judá aqui no caso profanava. Que Deus nos abençoe a descobrirmos não vencer pecados. Vamos fazer uma lista de pecados, começar a vencer, começar a vencer. Já venci 4, faltam 2, não é isso. Lutar para permanecer em Deus, lutar para permanecer em Cristo, na árvore, na videira, aí sim, aí você tem vitória. Vamos orar? Pai querido, nós não queremos uma lista de pecados para vencermos aqui. Nesse capítulo 17 nós entendemos alguns dos pecados que Judá cometia. Eram muitos pecados. Eles tinham se esquecido, inclusive do sábado, que era um ponto tão importante para o povo de Israel e para o povo de Judá e para o Senhor. Era um ponto de relacionamento, é um dia para as pessoas se relacionarem com o seu Criador. Então todos, incredulidade, idolatria, passando por tantas rejeições, ganância. Guarda, Senhor, a Tua palavra em nosso coração, para a gente não pecar contra o Senhor. Que permaneçamos na videira, orando, lendo a palavra, fazendo a parte da nossa vida e falando de Jesus para as pessoas. Fortalece a nossa fé assim, em nome de Cristo. Amém. O programa vai seguindo aqui, eu fico por aqui e espero você amanhã para o capítulo 18 de Jeremias. Até lá. Em abril de 2023, um vídeo viralizou na internet após a influenciadora digital Camila Loures trazer a público um plano elaborado para que ela pudesse descobrir a pessoa responsável por roubar alguns de seus itens pessoais de valor. Depois de alguns dias de análise e avaliação cuidadosa, ela chegou à dolorosa conclusão de que sua amiga de longa data era responsável. Para conseguir provar, a influencer resolveu fazer uma festa surpresa, indo até a casa da amiga e lá acabou descobrindo alguns itens seus. Sim, ela estava sendo prejudicada por alguém a quem ela havia depositado sua confiança. Quando soube da história, fiquei pensando em como de fato muitas vezes a decepção vem de onde menos esperamos. Pessoas que se dizem nossos amigos podem nos apunhalar pelas costas, traindo nossa confiança depositada nelas. Mas esse não é um problema novo. Há muitos séculos atrás, Deus enviou uma mensagem através do profeta Jeremias, instruindo seu povo sobre onde realmente devemos depositar nossa confiança. No capítulo 17 do livro de Jeremias, nos versos 5 e 6 lemos: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no outro, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A recomendação do profeta é bem clara. Cuidado se seu futuro está depositado nas mãos dos homens. A humanidade é frágil, corrupta e provavelmente te decepcionará. Nós nunca conhecemos alguém completamente a ponto de termos certeza absoluta de que jamais seremos decepcionados por ela. A partir do verso 7, encontramos uma outra opção. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Confiança plena devemos ter só em Deus. E é interessante notar que o texto bíblico usa a figura de uma árvore que escolhe o lugar certo para colocar suas raízes. O que vemos aqui é o resultado exterior, como folhas verdes, frutos abundantes, são apenas resultado da fonte que sustenta a planta. Outro detalhe é que, comparando os dois textos, percebemos que a Bíblia coloca em oposição o arbusto com a árvore, o deserto com a água, uma terra estéril com um cenário de frutos. Estes contrastes nos mostram que na vida temos dois caminhos para seguir. Ou confiamos nosso futuro a seres humanos falíveis,
ou depositamos nossa vida nas mãos de quem não pode errar? O profeta aprofunda mais a questão através de uma pergunta no verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sim, este é o retrato da humanidade. Todos nós estamos corrompidos pelo pecado. Por mais que nos esforcemos, hora ou outra seremos decepcionados e decepcionaremos aos outros. Por isso precisamos olhar para mais longe. Precisamos enxergar um ser superior, sobre o qual podemos lançar nossos mais profundos dilemas e confiar de que ele nunca nos desapontará.